Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler do verso 1 até o verso 19. E esta será a porção que nós veremos hoje pela graça do Senhor expor. Então peço que todos atentem, pois esta é a palavra do Senhor, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Vamos orar ainda, irmãos. Bendito Deus, te rogamos, ó Pai, pedindo que nesta hora da pregação da Tua Palavra, da proclamação da mesma, Tu fales conosco. Senhor, este é um momento maravilhoso de culto. Estamos no culto ao Senhor, mas esta é a hora que Tu falas, Tu prometes falar com o Teu povo. Fala conosco, ó Deus. Que o Senhor restaure, que o Senhor renove a nossa fé, a fé do Teu povo. E também, ó Deus, do alto, sim, através da Tua palavra, Tu fales a salvos, ó Deus, que aqui estão e que não Te conhecem, para que sejam alcançados pelo poder do Senhor e que sejam, Deus, convertidos a Ti. É no nome de Teu bendito Filho, ó Pai, que nós rogamos. Amém. Recentemente, acredito que todos têm acompanhado
a Rússia e a China reconheceram o grupo Talibã do Afeganistão como dando ali a eles alguma autoridade. E desde então eles têm efetuado grandes atrocidades, tanto aquela comunidade ali, quanto especialmente a cristãos. Aquelas agências que trabalham com evangelismo, né, para esses locais assim tão difíceis de chegar ao evangelho, tem dito que, uma delas é o Portas Abertas, tem dito que já era difícil o evangelho chegar nesta nação, em nações como o Afeganistão. Mas nesses dias saiu recentemente uma notícia dizendo que eles têm gente infiltrada, inclusive em agências de inteligência, e eles então rastreiam pelos celulares, e eles procuram aqueles que são cristãos e pedem para ver o celular das pessoas. E se eles acham então uma Bíblia, eles executam essas pessoas. Isso tem acontecido, irmãos, exatamente nesses dias enquanto estamos aqui. Ali estão homens perversos contra o Evangelho, homens que andam armados e que por isso acham que têm algum poder de então maltratar especialmente o povo do Senhor, aqueles que temem e invocam o nome de Cristo. Nós não vemos aqui um talibã nesse texto, mas nós vemos um homem muito perverso, Saulo de Tarso. Um homem descrito aqui, como ainda veremos, como alguém que está com sede de não só prender, mas executar aqueles que temiam a Cristo. Ora, Saulo então aqui é descrito como alguém que de fato tinha poderes, mas ele encontra Jesus. E esse encontro é decisivo na vida de Saulo. Nunca mais ele é o mesmo. E então Saulo é recebido no meio da igreja, e ele também é escolhido como instrumento para anunciar o nome de Jesus, aquele a quem ele negava, a quem ele perseguia. Meus irmãos, este é um dos relatos mais belos da Escritura, da obra da graça de Deus, de que sim, abundou o pecado na vida de Saulo, como o próprio Espírito ele escreve pela pena de Saulo. Abundou o pecado, a perversidade e a maldade na vida de Saulo, mas onde abundou o pecado, superado pela graça. Se nós pudéssemos então resumir numa frase o ensino desse texto, para que possamos aprender e fixar melhor em nossa mente, seria que Jesus converte homens, os homens mais perversos, ele os recebe em sua igreja, e ele também escolhe-os para anunciar o seu nome. Sim, ainda hoje, não somente naqueles dias, Jesus escolhe, ele converte os homens mais perversos, recebe-os na sua igreja e os escolhe para anunciar o seu nome. É isso que aprendemos nesse texto. Volte os seus olhos então para o verso número 1, onde aqui aprendemos e vemos Jesus convertendo Saulo, um dos homens mais perversos naquele dia. Diz o verso 1: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O que nós vemos aqui é o relato, em primeiro lugar, aqui nesses dois versos, de quem era Saulo. Quem era Saulo? Nós vemos que Saulo era um homem perverso. Perceba que o texto nos mostra aqui Saulo como um animal. No verso 1 diz que ele respirava ainda ameaças e morte. Saulo é descrito aqui pelo Espírito Santo como um cavalo treinado para a batalha, e
tem cavalos que são de fato treinados, e quando ele percebe ali o ritmo da guerra, ele é mais aguçado ainda para correr. Assim Saulo é descrito. Ou Saulo também é descrito como um cachorro. Não sei se você já viu aqueles que compram animais como pitbulls e essas outras raças semelhantes, e eles treinam esses animais para que eles fiquem raivosos. Ou um cavalo de batalha, ou um cachorro treinado. Saulo é alguém que está como que salivando pelas vidas dos crentes, para que elas sejam destruídas. Aqui está a perversidade de Saulo. Nós vemos lá em Atos 26, 10 e 12, 10 a 12, o relato ainda mais expandido de como ele era perverso. É um outro relato da sua conversão, que o próprio Saulo ele faz. Ele diz assim, no verso 10, Atos 26, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido. Perceba aqui ele como de fato um animal raivoso, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguiam. Com esses intuitos, ou seja, com essa intenção, partiu para Damasco. Então Saulo mostra aqui, de fato, a sua perversidade e a sua maldade contra os crentes. E ele era tão mau e perverso, que inclusive a sua mente ela funcionava também contra os crentes. Saulo sabia que em Damasco havia crentes. E ele sabia, ele conhecia a cidade. Damasco era uma cidade semelhante hoje, por exemplo, a Tefé, onde é uma cidade que cresceu com o comércio, era uma cidade que passava muitas pessoas. Então, aquela cidade foi crescendo cada vez mais, as finanças daquela cidade foram crescendo cada vez mais. E era, obviamente, estratégico da parte dos cristãos estar ali em Damasco, porque passava muita gente e muitas pessoas podiam ser alcançadas pelo Evangelho. Mas era também estratégico Saulo decidiu ir para Damasco. Ele queria frustrar os planos dos cristãos. Perceba então a perversidade de Saulo. E nós vemos também contra quem ele aqui agia. Ele agia contra aqueles que são chamados aqui os do caminho. Quem eram esses? Irmãos, eram aqueles que se identificavam com Cristo. Vocês devem lembrar, Cristo diz: eu sou o caminho. Aqueles que fazem parte deste grupo aqui colocado como o caminho eram exatamente aqueles que se identificavam com o Senhor Jesus. Eles se identificavam com a conduta, ou seja, eles andavam no caminho. Amar a Cristo era andar nos caminhos que Cristo tinha ensinado aqueles homens e aquelas mulheres. Era contra esses que Saulo agia. Esses eram os cristãos. Mas não somente aqueles que andavam no caminho, na conduta do Evangelho. Eram aqueles que também eram conhecidos por invocar o nome de Jesus, como está escrito no verso 14. Aqueles que invocam o teu nome. De uma forma coletiva, eles faziam isso. Eles se reuniam para invocar o nome de Jesus. E eles eram conhecidos também porque viviam em grupo, em comunidade, como já vimos nos outros capítulos aqui em Atos. Aqui estão, então, aqueles contra quem Saulo agia. E ele pergunta: você tem andado no caminho que Cristo nos deixou? Você tem andado no caminho ou você tem andado de forma tortuosa? Você tem seguido aquilo que Cristo, seu Senhor, lhe ensinou, de forma com o coração temente a Ele? Ou você é chamado daqueles que fazem parte do caminho, mas a tua conduta
ela nada ou pouco tem a ver com aquilo que Cristo tem ensinado. Amar a Cristo, irmãos, para aqueles irmãos, significava andar nos caminhos que Ele ensinou. Algo também que podemos aqui aplicar às nossas vidas é que ser cristão naqueles dias significava viver em comunidade. E mais uma vez eu bato, irmãos, nessa tecla. Enquanto nós, como igreja presbiteriana, a gente sempre vivemos cada uma das nossas vidas de forma isolada, nós ainda seremos cristãos limitados, cristãos deficientes, cristãos enfermos. Ainda teremos muitas debilidades na nossa vida espiritual. Enquanto não conversarmos sobre aquilo que para conhecer aquilo que uns gostam, enquanto não soubermos, não nos interessarmos para conhecer os gostos uns dos outros, como tem sido o trabalho um do outro, a saúde um do outro, a família, enquanto cada um viver de forma isolada, nós diremos, nós somos cristãos, mas será algo tão diferente desses cristãos como de fato devem ser. Saulo era perverso contra aqueles que eram no caminho. E vemos então no verso 3 em diante a conversão de Saulo. Verso 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Perceba como então Jesus se mostra a Saulo. Irmãos, esta é a segunda vez após ressurreto que Jesus é mostrado aqui em Atos. A primeira delas é quando Estevão está prestes a ser apedrejado. Ele olha e vê Jesus à destra do Pai. E agora Jesus, o mesmo que andou entre os discípulos, ele aparece a Saulo. E perceba que então ele é colocado aqui como o mais forte e mais glorioso de toda a terra. É interessante porque lá em Atos, lá em Apocalipse 1:12, não é preciso que você abra, até o verso 17, João vê Cristo como aquele cujos olhos são como chama de fogo. A figura ali é irreprodutível de forma a alguém desenhar. E diz o texto que quando o João olhou para Jesus, ele caiu como morto. O aspecto então de Cristo ali é como aquele que é o mais glorioso de toda a terra. Ele é mais forte do que os talibãs. Não há quem seja como ele. É interessante que lá em Atos 22:6, Paulo, relatando mais uma vez no momento da sua conversão, ele diz que isso se deu mais ou menos perto do meio-dia. E lá em João, lá em Apocalipse 1, João diz que o seu rosto era como o sol, a força, o sol na sua força. Cristo então aparece aqui, mais forte do que o sol, mais forte que poderia aparecer. No momento em que o sol está mais forte é o meio-dia, mas Cristo ele consegue brilhar ainda mais, porque ele é muito mais forte e glorioso. Ele aparece desta forma. Ele aparece como um guerreiro. Vocês lembram da fala de Gamaliel lá no Sinédrio? Ele disse: eu aconselho a vocês que deixem de mão desses, porque se não for de Deus eles vão se dispersar, mas se for de Deus vocês estarão lutando contra Deus. E agora Jesus vem, e como um guerreiro que representa o seu povo, perceba que Jesus diz: eu sou aquele a quem tu persegues. Ora, mas
Jesus estava no céu, onde ele ainda está à destra do Pai. Foi lá que Estevão viu Jesus, à destra do Pai. Porque então ele diz que Saulo estava perseguindo. Aqui encontramos o ensino maravilhoso, irmãos, de que quem fere a igreja, fere a Cristo. Quem mexe com a igreja, mexe com Cristo. A igreja e Cristo estão unidas. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não há como ofender a igreja e não ofender a Cristo. E de fato, Saulo estava lutando contra Deus. Saulo estava batalhando contra Jesus. E agora Jesus vem tomar as providências. E como num só golpe, ele derruba Saulo. Saulo cai. Perceba como o seu Salvador é descrito. Como anda a sua fé, o seu ânimo? Como você tem lidado com as dificuldades desta vida? Você tem pensado que você é como alguém esquecido, um coitado, uma coitada solitária, como quem está no mar e ondas vêm por cima de você e não há quem lhe proteja? Você tem se esquecido de que o seu Salvador é um guerreiro e não há quem possa abatê-lo? Olha, irmãos, a igreja, de forma alguma, aquele que se entrega a Cristo, de forma alguma, é um coitado. Você não deve esquecer de uma coisa: você e eu, que entregamos a vida a Cristo, estamos unidos a Ele, e a sua força nos sustenta. Não se esqueça disso. É assim que Cristo se apresenta, como um guerreiro que protege o seu povo. Ele é o rei dos reis e que batalha a favor do seu povo. E quando Saulo vê a Cristo, ele fica cego. Saulo sabe do Antigo Testamento. Ele percebe aquela demonstração, aquela aparição ali. Algo não está normal. E certamente Saulo lembra do texto de Deuteronômio 28. Eu peço que você abra nesse texto. Deuteronômio 28. Diz assim: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Irmãos, Saulo percebeu que ele estava de fato batalhando contra Deus. Ele percebeu que ele perdeu a visão, e aquilo é a maldição de Deuteronômio 28. Perceba, eu não sei se você viu mais uma vez, mas no verso 28, Deuteronômio 28, diz: o Senhor que te ferirá com loucura e com cegueira. E Saulo então fica cego, porque ele de fato não andava nos caminhos do Senhor. Aquela não era uma cegueira meramente porque ele olhou para o sol ao meio-dia. Era porque ele de fato estava batalhando contra Deus. E é exatamente por isso, irmãos, que ele pergunta: quem és, Senhor? Saulo, neste momento, ele se convence de que ele precisa conhecer ao Senhor. Ele se convence de que na verdade ele não conhecia a Deus. Ele estava no seu zelo, crente, que de fato servia a Deus, iria prender aqueles que eram contra Deus, mas agora ele percebe: eu não conheço a Deus.
E é por isso que ele pergunta: quem és, Senhor? Você que está aqui não faz parte da igreja. Ele pergunta: você conhece a Jesus? Não meramente de ouvir. Nós vivemos num país que foi fundado pelo catolicismo romano e todos já ouviram falar de Jesus. Mas ele pergunta: você conhece de forma íntima, como seu Senhor, como ele aqui é apresentado como aquele que é o Todo-Poderoso Deus, e como ele também é o Salvador de todo aquele que crê no seu sacrifício. Você conhece a Jesus como aquele que morreu na cruz, pagando os seus pecados, aquilo que nunca você poderia fazer. Nem com as suas melhores intenções você poderia pagar um só pecado. Porque a Escritura diz que todos pecaram e a uma se fizeram inúteis. Não há um que faça bem, não há um sequer. Então você consegue contemplar a cruz e ver ali o próprio Deus e encarnado, oferecendo aquilo que você precisa e nunca pode comprar: o pagamento pelos seus pecados. Você conhece a Cristo dessa forma? Saulo se convence de que ele não conhecia. Eu estava perseguindo aquele que era o Senhor. Ora, irmãos, mas eu não pergunto apenas àqueles que não fazem parte da igreja, eu pergunto a você que também faz parte da igreja: tu conheces a Jesus? Eu não pergunto quantos anos você tem na igreja, eu lhe pergunto se você de fato conhece a Cristo e o teme e se relaciona com Ele diariamente. Irmãos, conhecer a Cristo não é meramente ter o nome de crente, fazer parte da igreja. E nós percebemos que então aqueles que vivem a parte do Evangelho, ainda temos lutas com aqueles que têm dificuldade de vir congregar. Analise se de fato tu conheceste a Cristo. A verdade de Saulo então percebe que ele precisa conhecer o Senhor Jesus. E percebe então que a experiência de Saulo, ela é dramática. É verdade que nem todos têm uma conversão tão dramática quanto a de Saulo. Talvez você foi criado na igreja e em algum momento você percebeu que precisava professar a Cristo como seu Senhor. Em algum momento você teve o entendimento de que Cristo é o seu Salvador. Ou talvez você não foi criado no Evangelho, ouviu o Evangelho, não teve toda essa experiência de Saulo, mas teve a convicção de que Cristo é o Senhor e o Salvador. Mas a experiência de Saulo é impactante. Perceba como o texto nos mostra a mudança na vida de Saulo. Ele era aquele que abatia as pessoas. Ele estava pronto para ir a Damasco, para bater nos crentes. Mas agora Saulo está no chão. Jesus o derrubou. Ele era aquele que queria prender os crentes para levar para Jerusalém e serem julgados. Mas agora é ele que precisa ser conduzido como um escravo. Ele era aquele que lutava contra Cristo, mas agora Cristo o domina. Ele obedece à voz de Cristo. Cristo diz: vai, entre em Damasco, e lá tu saberás o que fazer. Ora, irmãos, embora nós não tenhamos tido uma experiência tão dramática como a de Saulo em nossa conversão,
Todo crente, ele experimenta essas coisas. Ele experimenta este abatimento. E ele experimenta esta doce escravidão a Cristo. Essa livre escravidão a Cristo. Parece uma contradição, mas não é. É livre. Porque agora então ele pode agradar a Deus. Ele pode viver o Evangelho. Ele pode viver de fato. E é escravo. Porque ele não consegue se separar mais de Cristo. A mente dele agora está cativa ao Evangelho. Você tem vivido nesta livre escravidão? Não é uma escravidão pesada, é uma escravidão difícil. Cristo disse: a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas ele também disse: tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O quanto então devemos lembrar, irmãos, desta mensagem? O Evangelho tem sido um fardo para ti. Cultuar tem sido um fardo para ti. Ler a Bíblia, orar, tem sido um fardo para ti. Tem sido uma prisão hostil? Ou tem sido algo como um filme, como uma série, em que você não consegue parar de assistir, de quanto te entretém? Para aqueles que gostam, de usar as redes sociais, você tem conseguido ficar tão preso à palavra quanto você fica preso ao WhatsApp e Instagram? Isso tem te prendido. Cristo tem te prendido. E você pode dizer então, como Saulo, agora eu sou escravo de Cristo, por amor a Ele. Saulo é colocado aqui agora como aquele que está preso a Cristo, por cordas de amor. Uma outra forma também de aplicarmos aos nossos corações, irmãos, este texto, e analisarmos como nós temos lidado com a soberba. Todo crente, todo aquele que encontra-se com Cristo, ele é abatido. Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como você tem lidado com a tua soberba? Você tem sido alguém, então, que não ouve conselhos que devem ser ouvidos? Pessoas difíceis de ser tratadas? Ou tu tens aprendido a humildade? Tu tens admitido: eu sou soberbo, mas o Senhor Deus tem te feito humilde a cada dia? Nós vemos então que Saulo experimenta esta conversão. O perverso Saulo é convertido por Jesus. E passamos agora ao momento em que ele é recebido e chamado. No verso 10 em diante diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse do Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Perceba então aqui a obediência de Ananias. Ananias era um servo obediente. Perceba a forma como ele responde. Quando o Senhor chama, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Lembra inclusive Samuel, quando Deus o chama, ele aprende
ele conhece mais ao Senhor, e ele responde assim ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, fala, que teu servo ouve. E assim Ananias é colocado aqui, como um discípulo humilde, como um discípulo obediente. Mas talvez você pergunte: olha, mas como assim? Ananias retruca. No verso 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias retruca. Ele está aqui numa visão, Cristo está falando com ele, mas ele retruca. Como assim Ananias então era um servo obediente? A pergunta também é fazer, irmãos, não é apenas como Ananias teve a coragem de retrucar Jesus, uma visão. A pergunta a fazer é como nós temos coragem de retrucar a Cristo quando Ele neste momento fala pela sua palavra. A mesma coragem que Ananias teve de retrucar é a mesma coragem que eu e você temos quando ouvimos a palavra e nós ainda assim não fazemos aquilo que Jesus nos ensina. É a mesma coisa. Não temos mais visões hoje, mas Ele continua falando. Então percebemos que Ananias recebe esta visão, mas nesta visão o Senhor diz a Ananias, ele está orando, e aqui era para Ananias perceber a mudança na vida de Saulo. A marca então, para que Ananias percebesse que Saulo tinha sido transformado, era esta: ele está orando. Uma tradução melhor, ele está continuamente orando. Saulo passou 3 dias sem ver, e esses 3 dias ele orava. Ele tinha conhecido a Cristo, ele percebia que não conhecia antes, e ele precisava orar e se relacionar com Jesus. Eu lhe pergunto: esta tem sido uma marca na tua vida? Como vai o teu hábito de oração diário? Oração diária? Ou você tem se esquecido de orar ao Senhor? Irmãos, isto é colocado aqui como uma marca para que Ananias perceba que houve mudança na vida de Saulo. Então, nós vemos aqui que o Senhor Deus, ainda que Ananias tenha retrucado, o Senhor Jesus ele diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E de fato, irmãos, o Senhor Jesus escolheu Saulo, não apenas no sentido de ter escolhido ele antes da fundação do mundo. Saulo realmente é um instrumento aqui que foi preparado por Jesus. Saulo foi alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu o Antigo Testamento, a lei do Senhor. Saulo é alguém que era filho de judeus numa sociedade grega. Tarso era um local, era uma civilização grega. Então ele era fariseu de fariseu, no sentido de ser filho de judeus que vieram de Jerusalém. Então Saulo conhecia toda a cultura grega. Ele realmente podia ali conversar com pessoas de qualquer lugar da sociedade. Saulo era alguém que era cidadão romano. Ele tinha a cidadania romana. Isso naqueles dias, irmãos, era muito importante. Ele podia atravessar todo o Império Romano sem ter que dar satisfação a ninguém, por causa da cidadania romana. E foi através disso que Saulo pregou o Evangelho. Por isso que então Jesus diz que ele era um instrumento escolhido
E como é maravilhoso, irmãos, nós olharmos para pessoas que eram sacerdotes da Igreja Católica Romana, e Jesus então chama essas pessoas. Eles estudavam a Bíblia, mas antes eles não conheciam Jesus. E então quando Jesus os traz, certamente eles lembram daquilo que eles aprenderam, eles conseguem discernir aquilo que era certo e o que era errado, mas vem com eles versos bíblicos decorados e vários outros ensinamentos. Que maravilha é quando o Senhor Jesus converte alguém assim. Então Ananias vai, diz no verso de número 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Você iria ao Afeganistão nesses dias, se Deus lhe chamasse, supondo que nesses dias Jesus ele ainda falasse como nos dias aqui de Saulo, dizendo: vai, porque tem um instrumento preparado lá no Afeganistão. Tu irias? E nessas horas nós temos várias desculpas, na verdade. Não, eu posso contribuir financeiramente. Há muitos outros, porque é claro, irmãos, que nós devemos ter a prudência. Sim, não estou aqui desprezando isso, mas o fato é que irá a pessoas que estão tão necessitadas do Evangelho em locais tão difíceis. Ananias vai, e talvez aqui Ananias vá ainda aqui tremendo, porque ele sabe que ali estão inclusive as cartas que Saulo levou para prender os crentes. Mas ele vai e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Ora, irmãos, aqui vemos então que Ananias ele perdeu o medo. Quando ele diz irmão, ele perdeu o medo daquele que era inimigo da igreja. É como se dissesse: Ananias, eu agora sei que tu não irás destruir e prender os crentes. E quando ele também diz irmão, ele está reconhecendo que Jesus de fato alcançou a Saulo. Nós podemos amar as pessoas que não fazem parte da igreja. Nós podemos tratá-las bem, mas nós não podemos chamá-las de irmãs e irmãs, até que Jesus as converta. Por isso eu lhe falo, meu querido e minha querida, que não faz parte da igreja, Jesus não irá brilhar neste teto, como ele fez nos dias de Saulo, mas ele está falando ao teu coração neste momento. A sua graça está sendo demonstrada, o seu perdão está sendo oferecido. Arrependa-se e seja abraçado e recebido no meio do povo de Deus. Sim. Ananias então diz: Saulo, irmão, não mais inimigo do povo de Deus. Ele agora é um irmão. E diz o texto que ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nós vemos aqui que, embora ele tenha tido alguns dias e experiências sozinhos, ele está agora com os irmãos. Ele valoriza a presença dos irmãos. E mais uma vez aqui está, irmãos, uma marca do crente. O crente que é zeloso para com Cristo, ele ama estar no meio dos irmãos. Ele pergunta: você sente falta de não estar com os irmãos? Saulo sentiu, e era por isso que ele estava no meio dos irmãos, em Damasco.
Esses dias que não somente o Talibã tem atacado, mas muitos outros têm sido hostis contra o Evangelho. Você não precisa ir para o Afeganistão. Você só precisa olhar ao seu redor e ver que há inimigos da igreja. Porque todo aquele que não professa a Cristo, ele labuta contra Cristo. Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. E você e eu temos a responsabilidade de testemunhar, de falar da graça do Senhor em nossa vida, do poder de Cristo, da formosura dele, como cantamos aqui, força e formosura no seu santuário. Você e eu temos o privilégio e o dever, irmãos, de falar desta bendita salvação de Cristo. Saia do seu conforto, saia daquele projeto de vida que apenas contempla o seu conforto e olhe para aqueles que perecem sem Cristo. Em vários cantos dessa cidade, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, e anuncie este bendito Salvador, a quem Saulo e eu e você conhecemos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, te agradecemos por esta palavra. Ó Senhor, perdoa-nos porque nós temos nos desviado de várias maneiras do teu caminho. Perdoa-nos porque temos esquecido de ter, ó Deus, uma vida que tem temor ao teu caminho, à tua palavra, uma vida de obediência e uma vida de comunhão com o Senhor. Perdoa-nos porque temos, ó Deus, esquecido, inclusive, e não temos sentido falta devidamente da igreja. Senhor, também aplica esta palavra no coração de pessoas como Saulo aqui esta noite, que não conhecem, que o Senhor as faça ter a certeza de que precisam conhecer a Jesus, e que o Senhor dê graça a elas para que sejam chamadas de irmãos e irmãs, sejam batizados como Saulo foi. Ó Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.